Nossa boa noite, amigos que nos acompanham através da TV Seara do Mestre, e o nosso abraço fraterno a todos que estão conosco aqui no Grupo Espírita Seara do Mestre. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a doutrina da reencarnação. E vamos começar um pouco pela história para nós chegarmos até os dias atuais, no entendimento dessa doutrina. Lembremos do grande Pitágoras, grego, nascido em Atenas, mais ou menos 580 anos antes de Cristo, a data do seu nascimento. Foi o pai da matemática, aquele que descobriu os números irracionais, os teoremas, que tanto dificultam até hoje a nossa vida escolar. O grande Pitágoras, sabendo da magnitude das leis da matemática, através dessas leis, discutiu a grandeza do universo e deste ser criador de tudo que existe. Além de grande matemático, Pitágoras também foi um grande filósofo. Diz a história que foi o que primeira vez utilizou a palavra filosofia, que quer dizer o amante, o amigo da sabedoria. Então, como filósofo, como grande matemático, que queria explicar o universo à custa das leis da matemática, Pitágoras tinha uma grande dúvida, a sua maior dúvida dentro dessa questão filosófica da vida era qual a causa da dor e do sofrimento humano. Afinal, por que o homem sofre? E é claro que essa leitura que Pitágoras fazia era dentro de um princípio da justiça, que é um princípio inato em todos nós. Todos nós temos esse princípio de justiça, que tudo há tendência de chegar à justiça. Que tudo o que acontece tem que ter uma causa. E isso, esta lei de causa e efeito, que nos diz que aquilo que está acontecendo é justo. Então isso é uma lei universal e inata dentro de todos nós. Mas a grande dúvida de Pitágoras era essa. Não conseguia entender o sofrimento humano, muitas vezes de pessoas que eram extremamente bondosas, crianças que não haviam feito nada de errado na sua pequena existência, e com grandes sofrimentos. Pitágoras, então, ouviu falar da doutrina do renascimento. Foi em busca desta doutrina, desta teoria, dessa filosofia, foi até Alexandria, no norte da África, para buscar no seio desta teoria, dos pensadores, o que diziam a respeito da dor, do sofrimento humano, à luz da doutrina do renascimento. Ficou sabendo que já no Antigo Egito, muito tempo anterior, havia a escola de Hermes que falava da necessidade do homem de renascer. Renascer era, então, a partir então para Pitágoras, uma ideia lógica, uma ideia coerente, condizente com aquilo que a gente tinha de conhecimento até então. Dizia essa teoria que o homem não vivia apenas uma vez na Terra. Mas como toda teoria ainda incipiente e uma teoria especulativa, ela dizia que os bons renascem em corpos humanos perfeitos e os maus renascem em corpos de animais. Era a teoria da mentepsicose. Então, os bons continuariam na raça humana e os maus sofreriam as suas consequências dos seus equívocos, reencarnando entre os animais. Pitágoras agasalhou essa ideia e levou para a Grécia, para procurar difundi-la por lá. Como sabemos, essa teoria era uma meia-verdade e não teve êxito no progresso de desenvolvimento dessa teoria
na Grécia. Mas a semente estava lançada. Lembramos de Plotino, um outro filósofo da era neoplatonista, que surgiu em torno de 200 e poucos anos depois de Cristo, retomando essa teoria do renascer. Sim, renascer, sim, é uma teoria lógica, mas é ilógico um ser humano renascer no corpo de um animal. Como alguém poderia voltar à vida, à matéria, no corpo de uma serpente, no corpo de um tigre ou de um animal qualquer? Então Plotino fundou uma outra base teórica da mentesarcose, que era a reencarnação, sim, daquele princípio inteligente, daquele espírito, daquela alma, em um outro corpo humano. Outras teorias foram surgindo ao longo do tempo, a somatose, a palingenesia. Então, várias teorias foram acontecendo ao longo do desenvolvimento do pensamento humano. Claro, eram apenas teorias, filosofias especulativas, mas que difundiam a ideia de que a base, a razão do sofrimento humano estava nesta necessidade da alma em renascer, muitas vezes para poder se desenvolver. Vai se ver ao longo da história que essa teoria é ainda mais antiga. Na China já se falava da teoria do renascer, na Suméria, na Caldeia, na Babilônia, na Pérsia. Todos os mundos antigos, todos os povos tinham a ideia da justiça através do renascimento. Vamos entrar na Índia, onde um jovem príncipe, Siddhartha Gautama, ao saber do sofrimento do povo além dos muros do seu palácio, se condoeu por esse sofrimento, que ele até então não tinha percebido em si mesmo, porque vivia cercado dentro do palácio, sem o sofrimento e sem enxergar a miséria humana. A partir de então, desceu do seu palácio e foi em busca de uma resposta para entender por que o ser humano sofre. A mesma dúvida de Pitágoras há centenas de anos anteriores. E então, nesta caminhada, nesta busca, sobre uma árvore chamada Buda, daí vem o nome budismo, em estado de êxtase, de iluminação, ele começou a compreender a situação da alma humana. O homem necessita viver a roda do karma, o samsara, a doutrina do renascimento, onde em algum momento, em alguma existência, nós somos reis, na outras vassalos, em algumas somos operários, em outro príncipe, sempre como estudantes da vida. Esta era a teoria que Buda começou a desenvolver. A necessidade desses renascimentos para aprendizados, para reparações, resgates, para a evolução. Não é um ciclo eterno, porque em algum momento ele vai se romper. Não precisamos eternamente viver nos ciclos das reencarnações. E nos diz o budismo que para sair do ciclo das reencarnações, nós devemos buscar a iluminação. Então, das 4 nobres verdades lançadas pelo budismo, vamos ver que a dor existe para todos. Não há ninguém na face da terra, nenhum ser encarnado, que não sofra a dor e o próprio sofrimento. Segunda teoria, segunda nobre verdade, todo sofrimento tem uma causa. Toda dor tem uma causa. E esta causa, logicamente, é anterior ao sofrimento. A causa sempre é anterior. Nunca pode ser posterior.
Segunda nobre verdade. A terceira, destruindo a causa, se destrói a dor e o sofrimento. E a quarta nobre verdade do budismo é que devemos buscar a melhor forma de destruir a dor. Como é a melhor forma? Porque como objetivo de vida é nós sairmos da roda do karma, do samsara, da roda do sofrimento. A teoria budista estamos colocando aqui. Então, para nós buscar a melhor forma de destruirmos a dor, seria a busca da autoiluminação. A busca da conquista da consciência limpa, do livrar-se dos erros, do desapegar-se das coisas materiais e do viver para o bem. Vamos olhar ainda na história dos egípcios, que embalsamavam especialmente os faraós, e com os faraós eram embalsamados, junto a eles eram colocados seus tesouros, porque havia a ideia de que de algum momento aquela alma ressurgiria na terra. Como vemos, são teorias colocadas no Renascimento ainda faltando embasamentos para que ela tenha uma lógica maior. Porque se acreditava no Egito que se voltava para o próprio corpo, por isso do embalsamento do corpo e junto aos tesouros, porque quando ele despertasse, os tesouros estariam junto deles de novo. Própria Roma, com os poetas Cícero e Virgílio, expõe-se a teoria do renascimento. No povo hebreu, na Cabala, na Torá, a teoria do renascimento tinha o nome de ressurreição. Mas ainda aquela mesma dúvida. Como habitar o mesmo corpo? Como é possível isso? Por que habitar o mesmo corpo? Mesmo naquela época se sabia que era impossível. Porque o corpo se transformava em pó. Como a alma retornaria para o mesmo corpo? Chegamos ao momento da chegada de Jesus em nosso planeta. Lembremos que Jesus era judeu. Tinha todo o conhecimento do povo hebreu. E Jesus expõe, então, na sua teoria, nos seus ensinamentos, a justiça da dor. Lembrando que a dor sempre é uma consequência dos atos equivocados do indivíduo. Ela é a responsabilidade do indivíduo. E então, quando sofre a dor, foi porque esse indivíduo cometeu algum equívoco. Lembremos que quando Jesus curava aquelas pessoas que chegavam junto a ele, ele sempre dizia: vá e não voltes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Quer dizer, agora você está curado, porque você se equivocou em algum momento, mas não voltes a errar. Porque agora, com o conhecimento que você tem, a sua responsabilidade se torna maior ainda. Então, se você se equivocar de novo, pode ser que aconteça algo pior, por causa que você já tem conhecimento. O apóstolo João é a única testemunha de um diálogo notável que ele anota no seu evangelho, no capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Lá aparece a figura de Nicodemos, que era uma autoridade judaica. Era uma figura de grande expressão no movimento judaico. E essa figura, sendo de alto conhecimento, de alta autoridade, queria conversar com Jesus, mas não queria se expor na frente dos outros e prendia uma entrevista de forma individual e à noite, para que os outros não pudessem ver esse contato dele com Jesus. E Jesus aceita esse diálogo, essa entrevista com Nicodemos. Nicodemos fala para Jesus: Rabi, sabemos que tu és mestre, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se não estiver com Deus. Então, Nicodemos já percebia Jesus uma figura de mestre que veio para ensinar. Mesmo assim, ainda não queria se mostrar junto a ele frente aos outros.
Então Jesus, após a abordagem de Nicodemos, diz: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aquela frase tocou no aspecto racional de Nicodemos, e ele pergunta: mas como pode um homem velho nascer de novo? Como pode um homem velho, adulto, entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus expõe novamente: se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E o que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Não te espanteis quando te digo que é preciso nascer de novo. Nicodemos novamente faz a pergunta: mas como pode isso acontecer, mestre? E aí Jesus dá um puxão de orelha em Nicodemos: mas tu que és mestre em Israel e não sabes disso? Já dizendo que na teoria do povo hebreu existia a teoria, a doutrina do renascimento, não com o termo de reencarnação, mas de ressurreição. E aí Jesus diz o seguinte: se tu não acreditas quando eu falo das coisas terrenas, como acreditareis quando falar das coisas do céu? O que Jesus quis dizer com isso? O que ele estava falando das coisas terrenas? A reencarnação é coisa terrena. É quando nós reencarnamos, é na carne, é na matéria, é na terra. Se você não acredita nisso, como é que vai acreditar quando eu falar das coisas do céu? Falou ele a Nicodemos. Então essa doutrina da reencarnação é a teoria, doutrina de muitos e muitos milênios já atrás. Até o século III, após a vinda do Cristo, a doutrina do renascimento, ou da ressurreição, essa que nós chamamos hoje de reencarnação, era ponto pacífico para o cristianismo nascente. Ninguém duvidava disso. Os apóstolos não duvidavam. Nós vamos ler nas cartas de Paulo muitas passagens onde ele coloca essa questão de uma forma ainda alegórica, mas com entendimento de que era a reencarnação. Santo Agostinho, Ambrósio, Jerônimo, os pais da igreja, todos eles colocavam a doutrina da reencarnação. Lembrando aquela passagem ainda de quando João Batista, foi falado sobre João Batista, que era o Elias reencarnado, claramente colocada no Novo Testamento. Mas a partir do século IV, quando o imperador Constantino tornou o cristianismo uma religião oficial, uma religião de Estado, aí por decreto, ele retirou o preceito da ressurreição, da reencarnação dos textos e ocultou a verdade de uma forma impositiva. Como não houve alterações na essência do texto do Evangelho, houve adaptações para o entendimento dessas passagens que falamos, o famoso jeitinho, né, para poder se entender. E se criou, então, vários dogmas, como, por exemplo, o renascer da água como o batismo, como um ritual. Para que, através do batismo, nós pudéssemos resgatar do pecado original. Tudo alegorias, falsidades para omitir o verdadeiro sentido da palavra renascer pela água e pelo Espírito. Porque se criou um dilema ainda maior. Mas o batismo salva? De que forma o batismo salva? Somente os batizados irão para o céu? E aqueles grandes assassinos, corruptos, criminosos que se batizaram, vão para o céu? E aqueles que são pessoas extremamente bondosas, mas nunca se batizaram, vão para onde? Então, esse jeitinho, essa acomodação, criou mais problemas ainda para o entendimento da mensagem do próprio Cristo. A lei é irrevogável. Todos nós reencarnamos e reencarnaremos. Quando Jesus diz que é necessário renascer da água e do Espírito, ele não nos disse é necessário nascer da água
ou do Espírito. Lembremos que a água, para os antigos, era o símbolo da vida, a fonte da vida material. Era aí que, quando se falava em água, se falava em vida material, o símbolo da natureza material. E se nós olharmos pelo olhar de hoje, da ciência, na realidade, nós somos 70% de água. A Terra também, o nome Terra está equivocado, inclusive, porque o nosso planeta, a maior parte dele é de água. E de onde nós renascemos, senão no ventre da mãe, que também todo baseado em água. Então o renascer da água, na palavra de Jesus, é o reencarnar na matéria. Isso todos nós já fizemos e estamos fazendo constantemente. Mas a segunda parte, Jesus diz, o renascer do Espírito, que é o mais difícil. Porque renascer da carne, é uma lei da própria matéria para isso, o renascimento. Agora, o que significa renascer do Espírito? É a renovação moral, a renovação espiritual. Essa é mais complicada. Porque quando nós vamos renascer do Espírito, nós estamos nos transformando em pessoas, em espíritos melhores e mais evoluídos. Século XVIII, cumpriu-se uma promessa de Jesus lá no Evangelho, que ele enviaria o Consolador. E surge então a doutrina espírita, pelas mãos de um missionário do Cristo, que através do pseudônimo se tornou conhecido por Allan Kardec. Quando surge a doutrina espírita, surge uma luz para a humanidade. A própria doutrina da reencarnação, que vinha sendo estudada até então de uma forma empírica, de uma forma ainda de expectativas, mas não de confirmações, a luz da doutrina espírita se torna clara, lógica e provada cientificamente. Kardec relata nos seus apontamentos de que, para ele, quando os espíritos deram a ideia da reencarnação, não era algo que ele entendia como uma coisa que poderia acontecer. Mas a lógica era tão forte que ele teve que se dobrar aos conceitos dos espíritos para aceitar a reencarnação. A doutrina espírita é a ideia dos espíritos, mas é de elaboração humana. De elaboração daqueles que estudaram todo o movimento que aconteceu a partir de então, no século XIX, com Allan Kardec e todos os espíritas naquele momento. E Kardec coloca na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que nós temos que encarnar primeiramente? É a pergunta de Kardec. E os espíritos respondem: o objetivo da encarnação é fazer para que o espírito, que é a alma, chegue à perfeição. E também para que, através da encarnação, o espírito faça a sua parte na obra da criação. Então, os espíritos nos dizem que nós somos co-criadores da obra divina. Nós estamos aqui trabalhando nas nossas profissões, constituindo as nossas famílias, estamos auxiliando na criação divina através do nosso trabalho. Na questão 166, Kardec insiste na pergunta: como é possível atingir a perfeição durante a vida corporal? Como pode a alma se depurar? Imaginemos que o objetivo de todos nós é a perfeição, porque a perfeição nos leva à felicidade. Como poderíamos nós atingirmos a perfeição em apenas algumas décadas, 60, 70 anos, 80 anos, 15, 20 anos, seja o que for? E os Espíritos nos dizem que nós vamos atingir a perfeição, a depuração, submetendo-nos sempre a uma nova existência. Porque na nova existência teremos novas provas, novas oportunidades. É necessário muitas reencarnações em corpos novos. Não no mesmo corpo, não no corpo do animal, mas em corpos novos. Desta forma, nós vamos a partir passo a passo evoluindo.
E é na questão 167, Kardec faz uma outra pergunta instigante. Que na 132 ele pergunta qual é o motivo da encarnação do Espírito. E na 167 ele pergunta qual é o objetivo da reencarnação. Porque nós vimos que uma encarnação só não basta. Mas Kardec queria a palavra dos Espíritos. E eles disseram, a reencarnação é necessária para as expiações de todas as almas. As expiações são o quê? São os resgates. São os aprendizados naquela tentativa de acerto e erro que a gente vai tendo. Quando a gente se equivoca e prejudica alguém, magoa alguma coisa, nós temos a oportunidade do reparo. Porque somente se aprende agindo, na experiência. Então, se eu sei aonde errei, eu tenho que saber como acertar. Então, é como uma expiação. Por isso, da origem dos sofrimentos, a causa do sofrimento do homem está nos seus equívocos, nos seus erros, às vezes por ignorância, às vezes por maldade, mas a maldade também nada mais é do que uma ignorância. Então, dentro dessas tentativas de acerto e erro, nós sofremos consequências às vezes dolorosas. Mas também a reencarnação não é só para a reparação, é para o melhoramento progressivo da humanidade. Então, se nós formos só pagarmos contas, estaríamos sempre na mesma. Mas além de nós espiarmos, entre aspas, pagarmos as contas, nós estamos construindo uma conta saudável para a nossa. Estamos nos melhorando a cada passo. Seja reparando, seja construindo uma estrada de virtudes. E aí os Espíritos terminam essa resposta dizendo, sem isso, aonde estaria a justiça? Respondendo à pergunta de Pitágoras, onde estaria a justiça de Deus se nós não entendêssemos a reencarnação como uma lei divina, uma lei natural, que atinge a todos nós, independente. Não há nenhum privilegiado que não precise reencarnar. Porque ainda na teoria budista, a reencarnação, a força maior dela é a questão do resgate, do sofrimento. Mas a doutrina espírita diz que a reencarnação não é só sofrimento. É muito mais do que isso. É oportunidade valiosa, é uma escola que estamos matriculados para a evolução. Então nos coloca não só a justiça divina, mas a misericórdia divina sobre todas as suas criaturas. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é um capítulo que nós devemos sempre ler e estudar ele, porque nos traz muito consolo, onde ele fala dos bem-aventurados, os aflitos. Lá nós vamos entender, então, a justiça das aflições, do sofrimento, das dores. Às vezes são causas atuais, ou seja, causas do ontem, desta encarnação. Quando eu olho para trás, eu enxergo a consequência dela ainda nesta encarnação. Quando eu não encontro a causa do meu sofrimento nesta encarnação, é das causas anteriores, das existências que eu já tive. Não precisa ser só da última, das anteriores muitas vezes. Novamente, não como castigo, mas como misericórdia do Pai. Porque se nós não reparássemos nossos equívocos, como nós iríamos evoluir? Como atingiríamos a perfeição e a felicidade que todos nós estamos destinados? Com a doutrina espírita, a doutrina do renascimento, da reencarnação, deixou de ser uma mera especulação filosófica. Que apesar de tudo ela é belíssima, porque tem uma lógica irretocável. Mas passou a ser uma comprovação científica através dos estudos da mediunidade, do depoimento dos espíritos. E ao longo dos estudos científicos nós vamos vendo a lógica e a beleza da reencarnação. Ao longo do século XX, muitos outros cientistas também estudaram esta doutrina da reencarnação, não sendo espíritas, dentro das academias, e nos mostraram, atestaram a veracidade da reencarnação. Ian Stevenson, um grande psicanalista, psiquiatra, melhor dizendo, canadense, radicado nos Estados Unidos, fez grandes estudos de pessoas, principalmente jovens, que relatavam uma existência anterior ainda muito viva na sua memória.
Existência próxima, dando dados, números, endereços, coisas que não eram possíveis, porque às vezes eram do outro lado do planeta, aquelas informações. E Anselm foi lá e comprovava toda a situação. Lemos a obra de Anselm, vai nos dar uma clareza muito grande dos seus estudos estatísticos, catalogados de uma forma científica. Dr. Banerjee, um grande estudioso da Índia, também fez estudos de reencarnação. Dr. Edith Fiore, também uma médica, estudos através de pesquisas com pacientes na doutrina da reencarnação. Aqui no Brasil, Hernani Guimarães Andrade, também um grande pesquisador nesta área. Então, a reencarnação não é uma novidade da doutrina espírita, como vimos ao longo da história. Mas a doutrina deu as suas bases racionais e científicas para não duvidarmos da reencarnação. Lembremos ainda que Jesus disse, e está lá no Evangelho de João, aqueles que fizerem o bem, renascerão para a ressurreição da vida. Ou seja, na continuidade do bem, que a nossa vida, a nossa busca é seguirmos o caminho do bem. E ele disse que aqueles que fizerem o mal vão ressurgir para a ressurreição da condenação. Ou seja, a expiação, o sofrimento, as dores. Mas o renascimento é para todos nós. Vai chegar um momento, quantos bilhões de anos, não se sabe, onde nós não precisamos mais reencarnar, porque a necessidade da escola material já não vai ser mais para nós. Mas nós continuamos nosso processo evolutivo em outras formas, como espíritos imortais que somos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, onde o título é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, no seu item 25, Kardec faz uma pergunta também sobre a necessidade da reencarnação, da encarnação. E Kardec faz assim: a encarnação, para tirar todas as dúvidas, é uma punição? E é só os espíritos culpados que estão sujeitos à encarnação? Nos dizem os espíritos, a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam realizar com a ajuda de uma ação material os desígnios dos quais Deus lhe confiou a execução. Isso é necessário para eles mesmos, para nós mesmos, a encarnação sempre é necessária. Porquanto a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda-os no desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve dotar igualmente todos os seus filhos. É por isso que ele dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Qualquer privilégio seria uma preferência e qualquer preferência uma injustiça. Então todos nós tivemos o mesmo princípio, o mesmo início. As nossas diferenças, agora momentâneas, são pela caminhada de cada um de nós. Às vezes pelo tempo de evolução, às vezes pela oportunidade de aprendizado. Mas todos nós temos essa necessidade de voltarmos à matéria, até, em algum momento da nossa trajetória evolutiva, não ser mais necessário a reencarnação, porque a evolução continua. Então, se nós começarmos a prestar atenção como isso modifica a nossa vida, vamos entender que o principal objetivo da reencarnação é o aprendizado do amor. Mas não esse amor que nós falamos de um para o outro, ou lemos nas novelas, nos livros, mas o amor pleno, o amor divino, aquele que plenifica o ser, que não distingue um irmão do outro, que é o amor para como todos, como Jesus disse, amai-vos como eu vos amei. Jesus não tinha distinção por ninguém. Esse amor nós vamos atingir em algum momento da nossa trajetória. E nós só vamos aprender o exercício do amor praticando a caridade. A caridade, na acepção maior da palavra,
Como nos diz na questão do Livro dos Espíritos, como entendia Jesus a caridade? Kardec pergunta. E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição alheia e o perdão das ofensas. Nesta caminhada, nos aproveitamentos que estamos tendo durante as nossas trajetórias, isso vai depender nós termos sofrimentos menores, mais breves ou mais extensos. Quando nos damos conta disso, com certeza as nossas escolhas, as nossas opções vão ser sempre pelo caminho do perdão, da indulgência, da benevolência, do amor para com todos. E é nesse objetivo que nós rogamos que o Mestre Jesus continue a nos incentivar, a nos intuir, para que não desistamos. Apesar dos sofrimentos que possamos ter, e alguns sofrimentos muito atrozes, com certeza passamos ainda aqui, mas olhemos sempre assim: há uma causa para esse meu sofrimento. Essa causa é justa, porque Deus não há injustiça. Para Deus não há injustiça. Mesmo naquilo que nós reconhecemos uma injustiça, num olhar pequeno agora, quando nós temos a condição de olhar mais do alto, nós vamos ver que não há injustiça em nenhum fator, nenhuma agulha, nenhuma queda no cabelo da nossa cabeça. Confiemos sempre em Deus, no amparo da espiritualidade e do Mestre Jesus. Muito obrigado pela atenção de todos.